o pecado grave da inveja. Vamos ao texto áureo, ao versículo de cabeceira para esse assunto. O coração consome a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. PV 14:30. Onde surgiu a inveja? Quem é o seu autor? Primeiro, o que é inveja? É um sentimento de cobiça, insatisfação de algo não bem sucedido em sua vida, o qual não seria motivo de deixar isso nascer, mas não bem assim na prática. Mas vejamos bem, irmãos, primeiramente, paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, nascido a fé cristã, mudados e moldados pelo Senhor. Existem muitas coisas que deixam as pessoas atrasadas na vida, por exemplo, desânimos, falta de motivação, acreditar que sua vida não vai mais, crer que já está derrotado. Isso proporciona falta de trabalhar para si no seu futuro, e nisso vem a inveja, pois quando o próximo ganha ele não fica contente, fica insatisfeito e passa a cobiçar de uma forma anormal, provocando a inveja. No namoro, na família, na casa, no trabalho, na sociedade, na escola, no dia a dia, o diabo tenta introduzir essa semente do seu feito. Mas aí você diz: mas como assim? Ele, o próprio diabo, foi o inventor da inveja. Vejamos em Isaías 14:20. Há muito e muito tempo um querubim da guarda de Deus, feito com grandeza e sabedoria e excelência, ministrador da guarda de Deus, viu-se que sua beleza era desatacada nos céus, e passou a cobiçar a si próprio, e aliás desejou estabelecer um trono e um reinado. E de se notar que a sabedoria dele enganou-se a si mesmo, deixando subir a inveja, deixando subir aquele desejo, e proporcionou a iniquidade. Como Deus disse a Ezequiel: até que foi achado iniquidade em ti. Porque é importante observar isso: um sentimento nasce, outros dim, começa um processo de alimentação que dão combustão de vida da pessoa. No caso, o diabo gerou três coisas em seu coração contada como iniquidade, que penso nesta palavra como a forma de um resumo a um nível de maldade que se encontrava e se encontra nele. Bem, vejamos nessa tabela 1, nasce a mentira. Ele arrastou 1/3 dos anjos do céu mentindo. 2, nasce a manipulação, porque se ele revela-se a mentira seria descoberto. 3, nasce a soberba, nisto era seu objetivo ser mais que Deus. 1, nasce a mentira. Diabo nunca foi besta. Não se engane com esses contos miraculosos que pregadores profanos e blasfemos pregam. Não estou dando ênfase e nem poder ao diabo. Ele é um derrotado pela cruz do Calvário, mas ele é milenário e entende de muitas coisas, o qual suga a alma de muitos, inclusive de crentes desviados dentro da igreja. Jesus, tendo fome, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Base, Ref Mate 4:2-5. Ai, você pode analisar, mas aonde está o mal? Ai? Pergunta simples. Foi assim, nesta base, que o diabo começou a iludir a anjos, questionando a autoridade de Deus, se é filho de Deus. Faça isso. Jesus réplica numa lapada: olha, eu vivo das palavras da boca de meu Pai. Coisa que não foi suficiente para você e optou pelo desastre do caminho errado. Penso que ali o diabo ficou revoltado. Ok. O diabo precisou formar um meio de mentir usando a palavra, e conseguiu muito com isso, questionando a soberania de Deus, e arrastando consigo 1/3 do céu, que deve ser em números coisa grande. Irmãos, no dia de hoje, quantos pregadores usam a palavra para propagar a inveja e a mentira são herdeiro das trevas,
tal são como o apóstolo Paulo afirmou: o inimigo cruza o palavreado usado é mesmo. Se o ímpio tem sendo ímpio filho do diabo, você sendo filho de Deus também deve ter. Frase de muitos pregadores: isso é incentivo à cobiça e mentira e inveja. Mas isso é assunto para outra hora. 2. Nasce a manipulação. Adolf Hitler dizia que uma mentira bem contada se torna numa boa verdade. Nisto ele aprendeu bem com o cão, pois os anjos deram a ouvir as fábulas do diabo, e divulgando isso, pois sozinho ninguém consegue fazer. Por isso o diabo pregava a eles a inveja para todos serem iguais, formando um socialismo celestial, e todos serem como Deus. Ele usava as palavras de Deus numa forma diabólica, para converter os anjos ao seu segmento ideológico, formando o primeiro quadro de manipular pessoas, ou neste caso seres angelicais. Seguindo seus propósitos, Lúcifer introduziu dentro do reino de Deus suas heresias profanas, e fazendo os anjos ministros da mentira, pregando socialismo terrorista entre os anjos, no qual ocasionou a queda dele primeiro, arrastando consigo 1/3 do céu. Abrindo uns parênteses, aqui devemos nós como cristãos estar aptos na palavra de Deus, e prontos a saber o profundo de Deus, para não deixarmos ser levados por tais pregadores, que deturpam a cruz, seguindo seus propósitos. Não se deixem levar, irmãos. Existem muitos apregoando fábulas usando o hebraico, grego, distorcendo a palavra de Deus ao ponto de usar como base de ref. Historiadores que erram 98% em suas teorias arqueologicamente provam ao contrário ao ponto de manusearem fins lucrativos. Cuidado. 3. Nasce a soberba. O diabo precisava dessa combustão, alimentando seu caráter e mantendo a fim de cumprir sua meta. A inveja foi o primeiro modo de abrir-se o leque do jogo, no qual um querubim ungido trocaria de sua fase natural para uma fase de corrupção e para ir ao estado de loucura. Porque veja bem, sair do foco representa dano a si próprio. A inveja nasce e corrompe, provocando a mentira e manipulação na nossa vida social. Estas coisas são ferramentas do diabo, fazendo grupinhos de panelinhas, fofoquinhas, questionando o porquê ou do porquê que fulano é abençoado, e fulano prega bem e critica a sua vida. Isso é ferramenta do diabo que ele usou a destruir ele mesmo e vários consigo. Pense bem, irmãos. Analise se você anda tendo essa conduta, tome cuidado, seu caminho pode estar sendo perigoso a você. Mude e ainda esteja apto a aprender e ler, sempre estudar e pesquisar sobre estudos. Aprenda, ore, louve ao Senhor. Tome cuidado com certas iniciativas e no que elas estão alimentando você. Por isso a palavra de Deus nos conserva na Santa Ceia, replicando o texto áureo da Santa Ceia, dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Eu vejo isso como modo de base fora da Santa Ceia e dentro. Examine-se você mesmo e veja onde esteja errando e pense: não vou fazer mais isso, e tenha coragem e não faça mais. Postarei mais parte dessa mensagem a vocês, irmãos, e que Deus abençoe todos vocês. Que a bênção do Deus de Moisés e Arão esteja com vocês. Que o Espírito Santo mostre quem você é e que você seja despertado para a vontade de Deus. Amém.